Olá meus jovens, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Matheus Abrantes e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma sugestão de vídeo que vocês fizeram naquele meu último vídeo falando sobre o Enem. Mais especificamente o Matheus Henriques, ele pediu para eu gravar um vídeo falando sobre essas datas que o Ministério da Educação divulgou que podem ser possíveis para a realização da prova. Se você não sabe o que está acontecendo, o MEC, alguns dias atrás, colocou como 3 datas possíveis para fazermos a prova, realizarmos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E hoje eu vou tentar analisar os prós e os contras de cada data do Enem. O Matheus Henrique sugeriu esse tema para mim, achei muito interessante. E se você quiser fazer alguma sugestão de tema também é só colocar aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar analisar nos próximos vídeos. Eu já tenho várias sugestões e estou tentando realizá-las aos poucos. Gostaria de agradecer a todos os feedbacks que vocês mandaram para mim, tanto aqui no YouTube como também lá no Twitter. Vocês são muito fofos, muito obrigado mesmo. Fico feliz que vocês estão gostando do vídeo, estão se engajando aqui no canal. E eu também recebi muitas críticas positivas, super positivas na verdade, com relação à iluminação, com relação à edição, aos equipamentos e tudo mais, várias dicas. Muito obrigado mesmo, eu estou tentando trazer cada vez, inovar, melhorar aqui o canal cada vez mais. E para isso eu peço que vocês nos ajudem. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, chuva de like aqui nesse vídeo, polegar para cima e se possível compartilhe com seus amigos para que esse canal chegue a mais e mais pessoas. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que fiquem calmos. Até a data da realização desse vídeo, eu estou gravando ele no dia 19 de junho, nós não sabemos ao certo que dia que vai ser o Enem de fato. O Ministério da Educação, como eu disse no início, colocou 3 datas possíveis para a prova: dezembro, janeiro e maio. Então aí adiar 30, 60 ou 180 dias. Nós não sabemos ainda qual vai ser a data. E nós nem sabemos também se o Ministério da Educação vai respeitar a decisão dos alunos. Porque ele pode muito bem fazer a votação, maio, por exemplo, ganhar, e ele continuar com a prova em novembro. Ele não falou que vai respeitar a decisão. Ele apenas quer ouvir sugestão de outras áreas, de outras pessoas, os alunos, por exemplo. Mas se o Enem for em maio, será que vai ser algum problema? Vamos pensar. Essa é uma decisão muito difícil da gente discutir aqui, porque envolve muitas realidades. A sua realidade não é a única dentre todos aqueles que vão fazer o exame. O Brasil é um país extremamente desigual. Um monte de estudantes não tem acesso à internet. Quem dirá aulas online nesse tempo de pandemia? Então eu decidi separar essas datas falando cada pró e cada contra que cada data oferece aos alunos, respeitando essas diferenças de realidades. Então eu vou falar o pró de quem estuda em cursinho e também vou falar o pró daqueles alunos que não têm aula online e depende desse ensino presencial. Isso em cada uma das datas. E também no final eu vou falar um complemento, porque não basta apenas nós adiarmos a prova. Existem algumas medidas que também devem ser aplicadas simultaneamente, junto com esse adiamento, para a gente conseguir realizar a prova da forma mais justa possível. E eu vou analisar então cada data da prova. Então fique comigo até o final desse vídeo. E para esse vídeo aqui também eu vou pressupor de que as aulas presenciais elas vão voltar em agosto, tá galera? Porque a gente ainda não sabe qual vai ser o fim da pandemia. Ela pode acabar agora em julho, as aulas voltarem em agosto, ou sei lá, cancelarem um ano letivo e a gente acabar voltando somente no ano que vem, 2021. Então eu vou pressupor nesse vídeo aqui que as aulas voltem presencialmente em agosto. Enem em dezembro. Quais são os prós e os contras dessa data? Bem, para pró, na verdade, eu separei 2 tópicos aqui. Primeiro são para os alunos de cursinho. É claro, eles estão tendo aula online. Para eles, olhando apenas para eles, tá galera? Apenas para eles, essa data vai ser muito boa. Porque vai ser mais rápido, vai ser menos desconfortável e vai ser praticamente como se fosse o Enem em novembro normal. E o segundo pró que eu coloquei é que provavelmente com o Enem em dezembro a gente vai conseguir ter os métodos de ingresso no primeiro semestre de 2021. SISU, ProUni e FIES. Porque com o Enem em dezembro o adiamento não vai ser tão grande assim, não vai ser por tanto tempo. Então vai ter sim condições da gente fazer o SISU, ProUni e FIES no primeiro semestre de 2020. E contras? Eu acho que isso daqui é claro, eu separei 3 contras. O primeiro, que é extremamente injusto com aqueles alunos que não têm ensino à distância, que dependem do ensino presencial, que são milhares de estudantes que não têm nem sequer acesso à internet, como eu disse no início. O segundo contra que eu coloquei, que não vai dar tempo de cumprir o cronograma. Mesmo que se você tem aula à distância durante essa pandemia, o aproveitamento nessa modalidade é muito baixo. Os alunos estão sempre saindo prejudicados. Então cumprir a grade curricular
não vai ser possível na maioria dos casos, independente de escola pública ou privada. Muitos alunos não vão conseguir ver toda a matéria até a data do exame, se ela for em dezembro. E o terceiro contra que eu coloquei aqui é a ansiedade altíssima. Se isso acontecer, toda essa pressão no psicológico dos estudantes por parte das escolas, por parte dos professores, dos cursinhos, vai ser extremamente prejudicial para o psicológico dos alunos, o que vai acarretar ainda mais estresse, ainda mais ansiedade e que pode levar aí a níveis até piores e incontroláveis. Segunda data, janeiro. Na minha opinião, tá? Eu vou explicar o porquê. É a pior alternativa de todas. Embora eu acho que essa é uma das mais possíveis que ganhe, eu ainda acho que é uma das piores de todas e eu vou tentar explicar pra vocês o porquê. Prós, eu coloquei 2 prós na verdade. Dá um tempinho a mais pra esses alunos de escola pública e que estão sem EAD, independente de escola pública ou privada. Por quê? Dá um tempinho a mais pra eles, porém ainda não é suficiente, tá? Mas dá um tempinho a mais, aí um mês a mais. E o segundo pró que eu coloquei, que não é tão ruim assim para os alunos do cursinho, porque o Enem antes era em novembro, vai adiar aí apenas 2 meses e não 6 meses para esses alunos. Então não vai ser tão ruim. Então é meio que uma média aí entre os alunos que estão tendo aula e os que não estão tendo aula durante essa quarentena. Contras. Eu coloquei 3 contras. O primeiro, embora, eu acho que é óbvio, embora tenha um tempo a mais, para esses alunos de baixa renda, como eu disse, não vai ser um tempo suficiente. Nós ficamos aí 6 meses sem aula, adiar apenas 2 meses de prova não vai ser suficiente para colocar toda a matéria em dia. Esse é o primeiro contra, e é óbvio. Segundo contra, é que provavelmente não vai ter método de ingresso no primeiro semestre. Com o Enem em janeiro, já vai ficar difícil da gente começar as aulas em março. Até corrigirem a prova, fazer SISU, ProUni, FIES, todo aquele método burocrático de pré-inscrição, inscrição, universidade, enfim, não vai dar tempo da gente fazer o SISU para Unifies no primeiro semestre. Esse é o segundo contra. Terceiro contra, e o maior de todos, que eu acredito, tá? Porque se for para escolher entre dezembro e janeiro, na minha opinião, que coloquem logo em dezembro. Porque esses dias não vai ajudar em nada a mais, né? Esses dias a mais não vai ajudar em nada para aqueles alunos que realmente necessitam. Aqueles alunos que precisam da aula presencial, precisam do ensino público, precisam da escola aberta. Para esses alunos não vai ajudar em nada. Porque vamos pensar, nós estamos adiando o Enem. Para quem nós estamos adiando? Para você que está tendo aula online em casa? Não, não é para você que a gente está adiando. Eu tenho aula à distância. Não é para mim que eles estão adiando a prova. Porque o meu cronograma realmente não mudou nada. A única diferença é que antes eu estudava numa sala de aula, agora eu estou estudando em casa. Desses alunos que não têm acesso à internet, depende do ensino público presencial, para esses alunos que a gente está adiando. Então, se você acha que a escola, uma escola pública, vai abrir no dia 24 de dezembro, você está enganado. Somente quem estudou em escola pública, eu já estudei durante o fundamental, sabe essa realidade. Dali no dia 15, 16 de dezembro, sendo otimista, tá galera? Dali essa data é Feliz Natal, boas festas, adeus. Não tem aula durante esse tempo. Então, ali da segunda quinzena de dezembro e janeiro, não vai ter aula. Mesmo que coloque ano letivo, eu lembro do meu 8º ano que eu peguei 6 meses de greve. Praticamente essa quarentena, no colégio municipal aqui de Juiz de Fora, da cidade onde eu moro. Mesmo pegando 6 meses de greve, essas aulas não foram repostas. Eu fiquei 6 meses sem aula. Isso no fundamental. Mesma coisa dessa quarentena. Se você acha que vai ter aula no sábado, que vai ter aula de dezembro, véspera de Natal, janeiro, férias, não vai ter aula. O ensino público não vai abrir durante essas aulas. Se engana quem pensa que vai funcionar, porque não vai. Então, se for para colocar entre dezembro, janeiro, esse tempinho a mais de Natal, Ano Novo, de boas festas, não vai ajudar em nada para quem realmente necessita. Para esses alunos que dependem do ensino público presencial, não vai ter mudança significativa nenhuma. Por isso, no meu modo de pensar, se tiver que escolher entre janeiro ou dezembro, para mim as duas datas são ruins, mas se tiver que escolher entre uma das duas, que coloquem logo dezembro, porque vai ser menos prejudicial para quem realmente precisa. Maio, terceira data aí que o Ministério da Educação divulgou, muita polêmica em cima de todo esse assunto, e na minha opinião ela é a melhorzinha, tá? É uma das melhores, é a melhor data dentre as alternativas, na minha opinião, e sem dúvidas a mais justa, tá? Porém eu vou falar aqui no final alguns complementos que precisam ser aplicados simultaneamente junto com essa data, porque eu acho que possivelmente ela que vai ganhar, mas que tem que ser aplicado junto com essa data para que essa realmente seja a melhor opção, porque não basta apenas adiar a prova, como eu disse no início. Tem coisas que devem ser feitas junto com esse adiamento para se tornar essa data a mais justa possível para esses estudantes. E eu vou falar aqui com vocês. Aguardem até o final do vídeo. Vou falar 2 prós primeiro. Os 2 prós, sem dúvida, como eu disse, a opção mais justa, porque se nós ficamos 6 meses sem aula, nada mais justo de ficarmos também 6 meses, adiarmos também 6 meses a prova. Como eu disse, é o Exame Nacional do Ensino Médio. Para que serve? Para examinar o ensino médio. Se você não tem ensino médio, você quer examinar o quê? Não tem coerência.
Concorda? Então, se nós adiarmos 6 meses as aulas, nada mais justo do que adiarmos 6 meses também a prova que vai examinar a eficiência dessas aulas. Então, na minha opinião, é a data mais justa. Segundo pró, os alunos de baixa renda também terão mais tempo para estudarem. Isso é claro. Beleza. Contra. Coloquei um contra só, que aí realmente não tem como. Não vai ter SISU para Unifies no primeiro semestre. Nós vamos ter apenas um método de ingresso. Provavelmente, não sei, tá? Mas provavelmente ali no meio do ano. Então você faz a prova em maio, entra em agosto e vamos ter aí um outro Enem em novembro para entrarmos a partir de 2022 normal. Ok. Basicamente esses são os prós e os contras. E aí eu vou falar aqueles complementos que eu disse que precisam ser aplicados junto com a data. Não basta adiar a prova para maio. O ano letivo também tem que acompanhar essa data. Esse é o primeiro complemento que eu quero falar com vocês. Por quê? Do que adianta a gente voltar às aulas em agosto? Algumas escolas estão começando literalmente o ano letivo em agosto. E do que adianta você terminar esse ano letivo em dezembro, se você vai aplicar uma prova apenas 5 meses depois? Então, para esses alunos de baixa renda, novamente, isso não pode acontecer. Se você quiser aplicar essa prova de forma mais justa possível, o ano letivo tem que acompanhar essa data. Então, nós vamos adiar esse ano letivo até maio também. Nós não podemos acabar com as aulas em dezembro e aplicar uma prova 5 meses depois. As aulas têm que acompanhar esse progresso. O segundo complemento é que é uma discussão que vem muito comum no Twitter, é sobre o Enem 2021, a aplicação do Enem 2021. O Ministério da Educação, alguns dias atrás, mandou uma carta para o Ministério da Economia pedindo verbas para o próximo ano, porque segundo um trechinho daquela carta, se as verbas continuarem abaixando, pode ocorrer de não ser possível a aplicação do exame em 2021. Então, uma das coisas que a gente quer é a garantia de que o Enem 2021 vai continuar sendo aplicado de forma como sempre foi, novembro ou dezembro, não sei. Se esses dois complementos forem aplicados simultaneamente, juntos, garantidos, né, com o Enem em maio, na minha opinião, essa vai ser a melhor data possível, a melhor opção de todas. O problema é se não for, porque aí, cara, pode deixar o Enem em novembro mesmo que não vai ter mudança nenhuma. Porque se for para fazer uma forma justa, meia boca ali, sem nenhuma garantia de nada, sem nenhuma forma igualitária, na minha opinião é coisa sem coerência. É uma decisão totalmente incoerente. Então, se for para fazer o Enem em maio, com progresso das aulas até lá e garantir o Enem 2021. Essa é a opção mais justa, na minha opinião. E vou reiterar aquilo que eu disse no início do vídeo. É apenas uma opinião que o Ministério da Educação quer dos alunos. Não significa que o Enem vai ser adiado realmente. Não significa que eles vão pegar a prova e colocar em maio, novembro, dezembro. Se eles quiserem deixar em novembro, vai deixar em novembro, sabe? Ele não garantiu, principalmente porque agora o Weintraub foi demitido, então a gente não sabe quem vai substituir, o que vai acontecer, mas o MEC não garantiu que a prova vai ser adiada. É apenas uma decisão, uma opinião que eles querem dos estudantes. Isso não significa nada, tá? Eles estão literalmente dane-se para os estudantes. Então eles só querem ouvir a sua opinião, nada mais do que isso. E também eu queria falar aqui do plano, né? Muita gente falou, mas por que não vai ter verba? Cara, vou falar duas coisas para você. Já era plano do Ministério da Educação, não agora do Bolsonaro, mas há muito tempo atrás, de aplicarmos 2 Enems por ano. Um na metade do ano e outro no final. E essa ideia vai ser perfeita em 2021 para a gente conseguir ver como vai funcionar essa infraestrutura. Se realmente vai ser possível. Então a gente apenas está adiantando esse tema. Um Enem ali em maio e o outro em novembro, dezembro. 2 Enems por ano. Não é coisa nova. Isso não é por causa da quarentena. Já era plano do Ministério da Educação fazer isso. Não para agora, para depois. Mas a gente está adiantando esse plano. Se der certo, quem sabe a partir de 2021 a gente não faz isso com todos os anos, com frequência. E segundo também é sobre o Enem 2021. O pessoal tá falando que vai ter falta de verba e tudo mais. Em 2021, não sei se você sabe, eu vou deixar o print aqui em algum lugar, ou o link aqui embaixo na descrição, do Globo, uma matéria do Globo, que fala sobre a aplicação do Enem seriado. Já era plano do Ministério da Educação começar o Enem seriado a partir de 2021. Então, assim, já era para isso acontecer. O Ministério da Educação já ia fazer, né? Já ia promover o Enem normal, o Enem PPL, provavelmente a segunda aplicação, em 2016, por exemplo, quando teve aquela ocupação das escolas, a gente teve segunda aplicação, o Enem seriado e o Enem digital. Então 5 Enems que eles iam fazer em 2020, já era plano deles. Sério que você não pode fazer mais um? Cortar o Enem seriado, adiar para 2022 e colocar um outro Enem aí no meio do ano? Corte de verbas não é desculpa, tá? Não é desculpa. Já era plano deles fazerem uma nova mudança, criar aí um monte de coisa para esse ano e agora estão falando de corte de verbas. Tá legal, galera? Eu espero que vocês tenham gostado, meus jovens. Não se esqueça de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, ativar a notificação aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo aí com os outros estudantes para que eles saibam das novidades, das opiniões e coloque aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião, qual data você acha que é mais justa, qual data que você acha que tem que ser
feita a prova, dezembro, janeiro ou maio? Coloca aqui embaixo pra gente poder discutir aqui mais nesse canal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi uma honra trazer esse conteúdo pra vocês, meus jovens. Um beijo, chuva de likes aqui nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar, hein? Até a próxima, é nóis!